autismo é uma síndrome complexa que afeta 3 importantes áreas do desenvolvimento humano: a comunicação, a socialização e o comportamento. Costuma ser detectada a partir de 2 anos de idade, contudo, acontece de ser diagnosticada mais tarde, aos 4 anos de idade. Ainda não se sabe a causa, nem existe cura, apenas tratamento, mas é consensual que deve ser tratada o mais cedo possível para que haja possibilidades de maior qualidade de vida. Algumas crianças, apesar de autistas, apresentam inteligência e fala intacta, porém, podem apresentar retardo mental, mudez ou importantes atrasos no desenvolvimento da linguagem. É também conhecido por alheamento da criança ou do adulto acerca do seu mundo exterior, encontrando-se centrado em si mesmo, ou seja, existem perturbações das relações afetivas com o meio. A maioria das crianças não falam, e quando falam, são comuns as repetições de palavras e sons. O comportamento delas é constituído por atos repetitivos e estereotipados. Não suportam mudanças de ambiente e preferem um contexto inanimado. O termo autismo vem da autoconcentração das crianças. No Brasil, estima-se que existam mais de 2 milhões de autistas. Isso seria um aumento considerável se for levado em conta a pesquisa feita pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, feita em 2007, onde foi estimado que houvesse cerca de 1 milhão de casos para uma população de 190 milhões de pessoas. Quais são os primeiros sinais que uma criança autista apresenta? As crianças, elas geralmente apresentam os sinais na primeira infância, né, logo quando bebê. E como os pais não têm ainda o conhecimento dos comportamentos, elas veem como uma criança quieta, uma criança que não dá trabalho, elas ficam quietinhas no berço, elas não gostam muito de olhar nos olhos, no rosto, quer dizer, nos olhos, e elas se prendem mais a olhar para a orelha, para o cabelo, partes do corpo que não tem essa interação. Quando os pais descobrem e começam a desconfiar e levam para especialistas, quais são os primeiros exames que se devem fazer? Bom, os primeiros exames, os médicos procuram logo ver se realmente a criança não tem alguma deficiência auditiva. Já como chama e ele não atende, então procura fazer alguns exames para que possa afastar todos os outros problemas que essa criança possa ter. Mas para diagnosticar como autismo, não tem um exame específico que possa dizer que a criança é autista. O exame, no caso, o diagnóstico é totalmente clínico, vai observar todos os comportamentos que essa criança tem e se preencher, o psiquiatra, o neurologista, o pediatra, ele dá o diagnóstico da criança com autismo. Em relação à escola, aos trabalhos feitos na escola para alfabetizar esse autista, todos os autistas sabem ler ou alguns têm dificuldade? Existe uma dificuldade muito grande na parte pedagógica, né, de se trabalhar com a criança autista. Então, para se trabalhar com a criança autista, também vai ter que ter uma forma diferenciada, uma metodologia para que possa atender as necessidades dele, né? Então, o professor precisa se capacitar em diversos métodos que existem. O método mais eficaz, né, na parte do autismo é a teoria cognitiva comportamental. E, no caso, o método Teacher é o que é mais colocado para que essas crianças sejam alfabetizadas. Então, respondendo a você, existe sim crianças autistas alfabetizadas, crianças que têm evoluído bastante, mas que é importante dizer que tudo isso comece com a estimulação precoce. Obrigada, queria muito agradecer a Silvana Paiva